Os executivos que irão comandar os destinos da nossa Câmara e das nossas freguesias nos 4 anos vindouros serão apurados pelos votos nas eleições autárquicas de 29 de setembro próximo. Se queremos e devemos derrubar a abstenção, temos que nos esclarecer. Queremos ajudar o vasto auditório do Ericeira TV para que o seu voto se torne um voto útil. Nesse sentido, e para que cada um possa avaliar as diversas propostas, demos tempo de antena a todos os candidatos para que de viva voz nos digam as razões que os movem nesta sua entrega à causa pública. Hélder Sousa Silva nasceu a 21 de julho de 1966, em Mafra, onde cresceu e sempre viveu. É filho e neto de agricultores. Fez a Academia Militar, tirou licenciatura e mestrado em Engenharia Eletrónica e de Computadores e licenciatura em Ciências Militares na Academia Militar. Tem ainda o curso avançado de Segurança e Defesa. Foi professor assistente do Instituto Superior Técnico e da Universidade Lusófona. Foi vereador da Câmara Municipal de Mafra, diretor de serviços no Ministério da Administração Interna, oficial do Exército Português e é presentemente deputado na Assembleia da República. Estamos na Ericeira, na primeira conversa com o candidato Hélder Silva. Esperamos que haja outras, mas esta vai ser a primeira vez que a Ericeira TV faz um contacto com os candidatos e, sobretudo, ouvir os projetos. Neste momento, são muitas as perguntas, mas vamos resumir o mais possível. Espero que esteja bem disposto. Portanto, a primeira é sobre a sua pessoa. Há quem defenda o princípio de que os candidatos têm de ser oriundos de um determinado lugar onde apresentam a sua candidatura, para melhor conhecimento das causas e, por outro lado, saber conhecer as pessoas. Será este o seu caso? Bom, começar por agradecer o convite da Ericeira TV para esta entrevista e dizer que, quanto ao bem disposto, estou muito bem disposto, porque é impossível estar na Ericeira com este cenário magnífico, num magnífico dia de julho e com o mar calmo, com um ambiente fantástico, como disse. Portanto, o bem disposto estou e estou certo também que esta entrevista servirá também para aqueles que são os vossos telespectadores, para se aperceberem um pouco melhor de quem é o candidato Hélder Sousa Silva. Relativamente à pergunta que o Hélder Martins me pôs, me colocou, quem é o candidato? O candidato é alguém que nasceu no concelho de Mafra há 48 anos, mais concretamente no Zambojal, eu diria ali sobranceiro à encosta da Senhora do Ó, que fez a sua meninice toda no Zambojal, Mafra, Ericeira. Costumo dizer várias vezes que eu balanceei entre os Saloios e os Jagozes, porque a minha avó vendia na Praça da Ericeira e eu, a miudade das vezes, vinha atrás de 2 burros com ela para a Praça da Ericeira e passei aqui muitos dias e muitas horas da minha vida também na Ericeira. Depois, em termos de estudos, fiz o meu liceu em Mafra e, grosso modo, só saí de Mafra quando tive que ir para a universidade. Ora bem, em relação aos ambientes, portanto, não só da Ericeira como do Mafra, como toda a zona rural, não são novidade para si. Na sua opinião, como é que se vive por aqui no concelho de Mafra? Bom, para se dizer ou para se transmitir a opinião de como se vive no concelho de Mafra, é necessário ter algo de um termo de comparação. E o termo de comparação, felizmente tenho, porque já, tanto durante a minha vida profissional, tive a oportunidade de sair de Mafra durante alguns anos e de saber como se vive noutros concelhos,
do nosso país, inclusivamente no estrangeiro. E a resposta a essa pergunta é: em Mafra vive-se muito bem. Vive-se muito bem porque esta maritimidade e esta ruralidade, conjugada com a proximidade à capital, fazem de Mafra um concelho único para se viver. E no problema que todos nós sentimos, que é a crise, qual é a sua perspectiva em relação a possíveis modificações daquilo que se vive no dia-a-dia, está a sentir? O que é que acha que soluções são mais prementes em relação ao nosso dia-a-dia? Bom, a questão da crise é de facto algo que os nossos concidadãos sentem no dia-a-dia e que, eu diria, quando comparamos o concelho de Mafra com os concelhos vizinhos da área metropolitana de Lisboa e com outros concelhos a nível nacional, felizmente que não se sente com tanta acutilância, porque nós temos tido outras formas de ultrapassar essa dita crise. Naturalmente que no interior do concelho temos as nossas hortas e temos sempre uma capacidade adicional de aumentar, direta ou indiretamente, aquilo que é o orçamento familiar, na orla costeira também, mas não devemos ignorar que os nossos concidadãos passam tempos mais difíceis do que passavam há cerca de 2, 3 anos esta parte. Ainda falando sobre a sua pessoa, como aconteceu a sua apetência na política e como se vê agora dentro do jogo partidário? Bom, o meu encaminhamento, a minha ligação à política é recente, como os nossos telespectadores sabem. Eu juntei-me ao Executivo da Câmara de Mafra há cerca de 8 anos esta parte. O convite foi-me dirigido pelo atual Presidente, o Engenheiro Ministro Santos. Eu tinha uma atividade perfeitamente técnica, sou engenheiro eletrotécnico de formação, tinha estado ligado às áreas da proteção civil e às áreas militares, como também é sabido, mas depois de ter passado a casa dos 40, depois de considerar que tinha a família medianamente organizada, depois de ter atingido alguns patamares que, em termos de ser humano, considerei que eram patamares mínimos, e ao receber o convite para poder ser útil naquilo que é, ou que foram e que são os destinos do meu concelho, resolvi aceitar em 2005 integrar a lista para a Câmara Municipal de Mafra. Portanto, a partir de agora, considera que será um processo de vida por caminho político, como profissional, ou é um processo eventual? Não, de todo. Eu julgo que nós, quando estamos, temos que estar com força, com vontade e temos que sentir que somos úteis. Eu estarei na política até ao dia que considere, e aqueles que são os meus concidadãos, considerem que é útil a minha presença. Neste momento é evidente que o facto de me candidatar a Presidente da Câmara, da minha Câmara, da Câmara tanto do Concelho onde nasci, é um estímulo adicional, mas esse estímulo vem essencialmente de ouvir as bases. E ouvir as bases é ouvir os meus amigos, os meus próximos, os habitantes do nosso concelho que me pediram insistentemente para que pudesse lançar-me neste novo desafio. Estarei aqui até ao dia que esses mesmos amigos que me convidarem, a quem eu peço insistentemente, que me vão dando de nota se será útil continuar ou não. Quando sentir que é a altura de sair, continuarei a exercer a minha atividade de engenharia, que é para isso que estudei e é para aí também que poderei estar virado no futuro. No que diz respeito ao partido que representa, ou que lhe dá apoio, é o PSD. Para si, acha que haverá uma comunhão de interesses, dado que o governo, por menos por agora, na sua grande maioria, é do PSD, ou acha que não é assim um peso que se possa notar? É assim, a questão partidária a nível local é importante, mas não é fulcral. Eu julgo que a nível local a questão das pessoas, das equipas, é a questão crucial. Temos exemplos, não só no nosso concelho, mas também em concelhos vizinhos, onde há uma tendência para um determinado partido, por exemplo, quando são as legislativas, e para outro partido, eu diria quase nos antípodas, no extremo oposto, quando são as autárquicas. Eu estou certo também daquilo que é também o meu percurso diário de andar no terreno a falar com as pessoas que sabem distinguir aquilo que é a dificuldade a nível nacional dos vários partidos e aquilo que é a proposta local do PSD, que é a melhor proposta,
proposta, a proposta ganhadora e a proposta que dará continuidade ao trabalho que tem sido desenvolvido nos últimos anos pelo PSD no Conselho de Mafras, elegendo sempre as melhores equipas. E assim será também a partir de 2013 com a equipa que nós estamos a propor para o nosso Conselho. É uma resposta política, mas de qualquer modo, sobre essa política, há quem lhe diga que, no fundo, sendo do mesmo partido o seu projeto, será uma evolução na continuidade da mesma política e com uma carga negativa. Como sabe, esta frase era uma frase de continuidade do governo de Salazar com o governo de Marcelo Caetano. Portanto, será mais do mesmo? Eu julgo que não. Aliás, quem me conhece sabe o que fiz e as ideias que imprimi nos últimos anos no nosso Conselho, e cada líder tem o seu estilo próprio de liderança. É evidente que eu irei honrar aquilo que foram e que são as obras que o PSD deixa neste Conselho, mas estou certo que aquilo que vai ser impresso nos próximos anos por esta nova equipa será naturalmente diferente, porque as pessoas são diferentes, as ideias são diferentes, mas não são uma ideia de fratura nem de descontinuidade, é uma ideia de continuar a fazer o melhor possível pela nossa terra e pela nossa gente. Então, e para si, quais são os grandes projetos locais? É assim, há um grande projeto local que, aliás, que nós elegemos e estamos a eleger e estamos a partilhar com todos, que é o projeto da família. Considerando como base do nosso programa eleitoral, ou um dos eixos estruturais do nosso programa eleitoral, melhor dizendo, a questão da família, num ambiente socialmente difícil que o país atravessa e, naturalmente, onde com o nosso Conselho disso não será alheio, a questão da aposta grande e a centralidade na família é um grande projeto para os próximos 4 anos. Mas não se esgota naturalmente na família. Também a questão da ruralidade ligada à agricultura, eu diria o apoio e o incentivo ao regresso à terra, a tirar da nossa terra o potencial que ela hoje nos apresenta, será também um grande projeto. Um terceiro grande projeto, se quiser, é a questão do mar. Aliás, estamos aqui à beira da nossa magnífica e rica costa. Consideramos também que a exploração sustentável daquilo que são os nossos recursos marinhos ainda está muito aquém daquilo que pode ser tanto a exploração futura. Vamos também, não só naquilo que tem sido uma bandeira para Mafra, Conselho e para a Ericeira em particular, que é a questão dos desportos náuticos, outras atividades ligadas ao mar são também um projeto importante. E um último projeto, que é um projeto de sustentabilidade, que tem a ver com todas as infraestruturas que foram construídas no nosso Conselho e que ainda não estão a dar o devido retorno para todos nós, devem ser mantidas e potenciadas. Falo essencialmente de áreas ligadas à economia, falo de áreas ligadas ao turismo, falo de áreas ligadas à educação, falo também de áreas ligadas ao desporto, entre outras. Na verdade, é tudo pelo um bocadinho, a gente ouve dizer isso, mas em pormenor pouco se sabe e pouco, ou politicamente correto, nunca deixa entrar em pormenor. Mas nós, todo o povo, no fundo, para decidir com um voto que seja correto e do seu interesse, qual será funções mais ou menos já concretas sobre, por exemplo, o desemprego. Sabemos que o desemprego não é um problema que se resolva, a não ser com problemas desde a Europa até a problemas nacionais. Mas aqui a Câmara Municipal pode ter uma função que até poderá ficar como exemplo para o país, com soluções objetivas. Eu sei que o preocupa o desemprego, tem já alguma ideia concreta? É evidente que a Câmara neste momento é o maior empregador do Conselho. Eu penso que a via da resolução do desemprego não é criar empregos na Câmara. A via da solução do desemprego é facilitar aquilo que é a atividade privada das pequenas e médias empresas do Conselho. E isso vai acontecer essencialmente a 3 níveis. Primeiro, no primeiro nível, que falei há pouco, que liga também aos nossos eixos, que tem a ver com a criação de uma via verde municipal para tudo o que sejam licenciamentos comerciais e industriais. Não é suposto que um empresário
queira submeter um projeto à Câmara e que demore meses e meses para obter uma licença. Se a Câmara se constituir como um elemento facilitador naquilo que é a sua responsabilidade primeira de licenciamento, será um primeiro grande passo para que se possa ajudar de forma direta aquilo que é o nosso tecido comercial e empresarial do concelho. Também na área da agricultura que falei, que também está correlacionado com este exemplo que lhe estou a dar, a criação de um gabinete de apoio ao agricultor. Para quê? Também para fazer licenciamentos de explorações agrícolas, para a criação de uma bolsa de terras, para disponibilizar terras para quem as quer agricultar. São dois exemplos que eu julgo que, tanto poderia dar mais, que são elucidativos daquilo que é o esforço que a Câmara vai fazer no sentido de desburocratizar, de simplificar e de ajudar os próprios empresários e comerciantes do nosso concelho. Mas também poderia falar noutros que ligam à questão também do turismo. Há um sem número de ideias de facilitação que nós vamos pôr em prática e que elas vão ter efeitos, digo eu, de curto prazo. Por exemplo, também a facilidade de instalação de empresas no nosso concelho. Sabemos que hoje existem muitos espaços devolutos, infelizmente, de algumas empresas que, tanto que fecharam. Esses espaços poder-se-ão constituir como ninhos de empresas com facilidades adicionais nos primeiros tempos, não é uma novidade, mas pode ser a nível nacional, mas será certamente uma novidade a nível do nosso concelho, onde a rentabilização de espaços já existentes para a instalação a custos muito reduzidos, custos de contexto também, diria eu, são ações concretas que nós vamos implementar e diminuir tanto a dificuldade de instalação dessas mesmas empresas. No que diz respeito à ruralidade, existem também 3 ou 4 vetores que considero vetores estruturantes. A criação de um gabinete, como já disse também, de apoio ao agricultor, essencialmente em articulação com as associações do setor, a criação de uma via verde municipal para licenciamentos agrícolas e agroflorestais. Outro ponto que tem sido pedido essencialmente pelas juntas de freguesia e que nós vamos também diligenciar junto da Administração Central, que tem a ver com a limpeza e despoluição das bacias hidrográficas e das linhas de água. Sabemos, o Vale do Lisandro, por exemplo, o Vale do Rio Falcão, entre outros, são rios magníficos que precisam de ser limpos. Essa limpeza cabe não só à Junta, cabe não só à Câmara, mas também à Administração Central, hoje através da Agência Portuguesa do Ambiente. A articulação com estas entidades é fulcral para que possamos devolver a beleza àquilo que são as principais bacias hidrográficas do nosso concelho. Também a promoção dos produtos locais. Há um objetivo, naturalmente, de promover os produtos locais, promover os mercados locais de produtos locais e passarmos e apresentarmos na área metropolitana de Lisboa, eu diria também a nível nacional, um pouco na senda daquilo que fiz e que fizemos relativamente ao pão de Mafra, fazer isso também com outros produtos locais. Para quê? Para que possamos consumir em Mafra, primariamente, o que se produz em Mafra, mas também exportar para os concelhos vizinhos aquilo que é a garantia de qualidade dos produtos agrícolas produzidos no nosso concelho. São aspectos importantes que eu penso que poderemos desenvolver com alguma facilidade nos próximos 4 anos no nosso concelho. Sobre a família, todos nós temos problemas não só com os de mais idade, como também com os recém-nascidos, portanto é um problema de família. Sobre a família, poderia acrescentar mais alguma coisa? Claro que sim. As nossas políticas para a família nos próximos 4 anos não vão ser um pouco na senda daquilo que tem acontecido a nível nacional de caráter assistencialista. Nós queremos ter uma política universal e transversal relativamente à família. Darei 3 ou 4 exemplos. Primeiro, criar um cartão de família para acesso das famílias aos espaços desportivos, culturais e recreativos municipais. Também queremos fomentar uma cultura ativa de velhice, ou seja, da terceira idade.
Existem muitos espaços devolutos a nível, por exemplo, antigas escolas, que queremos transformar em espaços de convívio para a terceira idade. Também a questão de apoio aos jovens e às atividades extracurriculares, em especial as vocacionadas para a apreensão de valores naturais e culturais do nosso concelho. Também a criação de bolsas de estudo, neste caso focalizadas para o ensino técnico-profissional, que queremos também acarinhar, e há pouco quando falei na questão do emprego e do desemprego, um grande enfoque será dado à questão do ensino técnico-profissional no nosso concelho. E terminaria com o último exemplo, que eu penso que é um exemplo muito interessante, que é a criação de bancos de material escolar, desportivo e musical nas várias coletividades do nosso concelho, a fim de permitir a sua utilização por diferentes alunos e em diferentes anos. Há capacidade de reaproveitar, como disse, quer os livros, quer os instrumentos, quer outro tipo de material desportivo que podem ser comungados por muita gente sem custos acrescidos com a implementação deste projeto simples, mas que terá grandes valias para o nosso concelho. Em relação ao contacto com as freguesias, tem havido problemas, ou pelo menos consta que tem havido, por sinal contrário, as freguesias serem no partido e a maioria da Câmara ser outro partido. Vê alguma maneira fácil de resolver este tipo de problemas, que irá acontecer com certeza, porque as grandes freguesias com grandes nomes à partida cessaram o seu mandato e, portanto, haverá novidades e grandes mexidas nas freguesias. Como é que será este tipo de problema? Bom, em primeiro lugar, espero que os candidatos que o PSD propõe para as freguesias que sejam os candidatos ganhadores. E estou certo que assim será naquilo que vão ser as próximas 11 freguesias do nosso concelho. No entanto, é evidente que existe sempre a possibilidade de o executivo de uma freguesia não ser da mesma cor política do executivo da Câmara Municipal. Já convivemos com isso atualmente e conviveremos em termos de futuro se tal situação se colocar. É evidente que tem que haver bom senso de ambas as partes. Quando há diferentes, os diferentes normalmente não se promovem só por uma das partes e naturalmente que eu trabalharei com todos e ajudarei todos da mesma forma. Espero que, se isso acontecer, o que eu espero que não aconteça, repito, naturalmente também da contraparte ou da outra parte haja também abertura para que muitos dos problemas que hoje são criados e que têm sido criados no passado não sejam criados de futuro. De mim não contarão com nenhum impedimento nessa matéria. No caso da freguesia de Ericeira, sendo uma exceção no turismo, hotelaria e costa atlântica e com a inserção do surf, campismo, desportos náuticos, não seria uma boa solução abranger a gerência de toda a costa e de todas as praias como uma voz ativa no turismo? É assim, se eu bem percebi a pergunta, que a freguesia da Ericeira tivesse a superintendência sobre toda a orla costeira. É evidente que, em teoria, pode-se pôr a questão, e na prática, dado que a própria freguesia só pode superintender aquilo que é o seu território físico, essa questão julgo que não se põe, porque não estou a ver também outro presidente de junta da Carvoeira, de Santos Isidoro ou da Encarnação ser diminuído nessa sua responsabilidade que por lei lhe é incumbida. Aquilo que eu julgo que tem que acontecer, e por isso é que o nível municipal deve interagir naquilo que o nível de freguesia não pode, por força de lei, a Câmara deve ser o elemento agregador e deve ter essa responsabilidade em articulação direta com as freguesias. Eu devo dizer que da experiência que tive de 2005 a 2009, onde todas as freguesias da Orla Costeira eram freguesias do PSD, não houve nunca nenhum problema relativamente à gestão da Orla Costeira. É evidente que de 2009 a 2011 houve alguns problemas, mas esses problemas eram muito motivados por uma gestão, eu diria, muito própria da freguesia da Ericeira, que fazia questão de compartimentar e de não ajudar à solução. Ainda hoje sabemos que eu não estou no Executivo, mas sabemos também das guerras que têm acontecido relativamente à Praia dos Pescadores, porque o Presidente da Junta não quis, de facto, que a Praia dos Pescadores, pelo primeiro ano, tivesse bandeira azul. Ora bem, quando temos um comportamento deste género, não é fácil gerir a coisa pública. Portanto, eu penso
penso que o exemplo terá que vir dos executivos e da minha parte terão, por aquilo que foi também o exemplo do passado, em termos de futuro, uma abertura total para que haja paz, serenidade e um melhor serviço prestado aos nossos visitantes e turistas e aos nossos concidadãos que utilizam a nossa orla costeira. Na questão do eixo da maritimidade, como acabei de dizer, existem alguns projetos que eu penso que são projetos fulcrais e um deles é a questão da valorização de todas as atividades ligadas às pescas, desde a profissional até à marítima-turística. Uma outra questão que eu considero fulcral, que é, face ao investimento que foi feito no Porto de Pesca da Ericeira, desenvolver esforços junto da Administração Central, no sentido de se retirar o devido partido do investimento que todos nós fizemos no Porto da Ericeira. Isto leva-me também a outra proposta que nós temos, que é a questão de, junto da mesma Administração Central, desenvolver também esforços para que a segunda fase da requalificação do Porto de Pesca da Ericeira possa acontecer. Consideramos que é fulcral que os serviços náuticos que são hoje oferecidos possam ser ampliados. Também a consolidação e o desenvolvimento da requalificação da orla costeira, que já aconteceu na Foz do Lisandro, aconteceu também agora recentemente na Ribeira de Ilhas, mas ainda temos algumas praias, como é a questão da Praia do Sul, para ser requalificada. Continuamos a perseguir esse objetivo. Também um tema que tem sido muito caro, que é a questão dos desportos náuticos, os desportos de deslize, como se diz. Temos que consolidar e promover mais a Reserva Mundial de Surf da Ericeira. Sabemos que desde há 1 ano e meio a esta parte, quando foi atingido e conseguido o galardão, muitos turistas têm vindo à Ericeira. Nós queremos que venham mais, de forma sustentada, durante todo o ano e, como disse, a consolidação e a promoção do Estatuto de Reserva Mundial de Surf é um dos pontos essenciais também deste eixo da maritimidade. Há um ponto para terminar este eixo da maritimidade que tenho focado e que também iremos implementar nos próximos 4 anos, que é instalar na Ericeira o primeiro Museu Português do Surf. Existe na Ericeira e nas gentes da Ericeira um espólio relativamente ao surf considerável e que nós queremos trazer, queremos preservar e queremos apresentar e constituir com este Museu Nacional do Surf, o primeiro museu, repito, mais uma âncora, mais um atrativo para aqueles que visitam a Ericeira e que têm que todos passar pelo Museu de Surf da Ericeira. Toda a gente pensa que a Câmara Municipal poderá estar armadilhada e eventualmente até chegar lá e não haver dinheiro para os ordenados. Está numa completa crise em termos financeiros, pelo menos tanto quanto se fala. Está preparado para esse desafio? É assim, eu não creio que a Câmara venha a estar armadilhada, aliás, não há razão nenhuma para pensar isso. É evidente que os tempos são muito difíceis, a conjuntura local e nacional é aquela que todos sabemos e nós, eu e a minha equipa, vamos dar a resposta cabal face àquilo que sejam as dificuldades financeiras dos próximos tempos. Estou certo que nunca faltará dinheiro para os vencimentos. É evidente que também estou certo que não haverá dinheiro para todos os projetos que temos em carteira e que gostaríamos de implementar nos próximos 4 anos. Sempre assim foi, sempre assim há de ser. Agora, com o dinheiro que temos e que teremos, vamos fazer o melhor pela nossa terra e pela nossa gente. Pronto, chegamos ao fim. Agradecemos a sua amabilidade e, para o público, aquilo que dizemos sempre é que vote, porque realmente a abstenção não pode ganhar de modo nenhum. O voto é seu.